Olá, meu nome é Paola Pomerantseff e eu sou médica dermatologista há mais de 15 anos. Eu, nesses 15 anos, já tratei milhares de pacientes, tanto esteticamente quanto clinicamente, ajudando sempre o paciente a conquistar a sua melhor versão. Mas, se você veio aqui nesta aula hoje, é porque você quer saber especificamente sobre gordura localizada. E eu tô aqui para falar tudo para você sobre essa tecnologia maravilhosa, o Q-Sculpting, que acaba com essa gordurinha indesejada de uma maneira simples e muito eficaz. Mas afinal, o que é o Q-Sculpting? O Q-Sculpting é um aparelho que ele congela a célula de gordura. E por que ele funciona? Porque a célula de gordura é a célula mais sensível ao frio que qualquer outra célula do nosso corpo. Então, quando a célula de gordura congela, ela morre. Como que as pessoas descobriram isso? Existem crianças em países muito frios que saíam para brincar na neve. E como que a criança sai para brincar na neve? De roupa inteira encapotada, luva, gorro, tudo. O que fica de fora? Bochecha. E o que acontecia com essas crianças? Elas desenvolviam como se fossem umas covinhas na bochecha. Essas covinhas nada mais eram do que células de gorduras que morriam. E não tinha mais como recuperar essa célula depois que acontecia isso. O que aconteceu? Em Harvard, eles resolveram fazer um aparelho que congelava a gordura. Enfim, nos últimos anos eu fiz milhares de tratamentos de Q-Sculpting em vários homens e mulheres. E ao longo de todos esses anos, eu fui vendo dúvidas, medos. Se você ficar até o final aqui desse vídeo, eu tenho certeza que eu vou responder todas essas questões que também devem estar passando pela sua cabeça. Uma coisa que eu acho muito importante dizer é que existem vários aparelhos de criolipólise, que é um nome genérico dessa tecnologia, do Q-Sculpting, mas nenhuma criolipólise é eficiente e segura como o Q-Sculpting é. A primeira coisa que as pessoas querem saber sempre qual é: quem pode fazer o Q-Sculpting? Gente, todo mundo pode fazer o Q-Sculpting, desde que não tenha alguma condição muito grave de saúde ou que não esteja querendo emagrecer com o Q-Sculpting. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa obesa, que está muito acima do peso e que tem uma gordura distribuída no corpo inteiro, ela não vai conseguir emagrecer com o Q-Sculpting, porque o Q-Sculpting ele trata áreas localizadas do corpo. Então, o Q-Sculpting é para aquela pessoa que tem uma gordurinha que incomoda, ou aquela gordurinha do sutiã, ou a gordurinha da pochetinha do abdômen, é aquela gordura localizada que a gente vai tratar especificamente a área da gordura localizada. Existe algum preparo antes do procedimento, antes do Q-Sculpting? Na verdade, não, preparo nenhum. A única coisa que eu acho fundamental é você ser avaliado por um médico para examinar seu corpo, avaliar se aquela gordura é realmente uma gordura localizada que vai ter benefício com o uso do Q-Sculpting. O médico te examinando, avaliando a gordura e indicando o Q-Sculpting, nenhum preparo mais é necessário, só você agendar o procedimento e realizar. E no dia do procedimento, o que vai acontecer? No dia do procedimento, você vai chegar na clínica, vai ser fotografado, vamos desenhar as áreas que a gente vai desenhar, né? Marcar no seu corpo as áreas que vão ser tratadas, e aí a gente acopla a ponteira do Q-Sculpting, que é essa daqui, na área que vai ser tratada. Então a gente pode acoplar essa ponteira, por exemplo, pode ser acoplada no braço, na barriga para tratar a pochete, na coxa para tratar uma gordurinha interna de coxa. Enfim, tem vários tipos de ponteiras diferentes e cada tipo de ponteira acopla direitinho em uma área do corpo. Então tem uma menorzinha para tratar a papada, tem uma enorme para quem é maior e tá com uma pochete um pouco mais robusta, digamos assim. Cada uma trata uma área. Quanto tempo dura a sessão? Em média, dura 35 minutos. Mas, por exemplo, quando a gente vai tratar flancos, o que é flancos? A cinturinha aqui atrás, o pneuzinho, são 2 lados, então são 35 minutos de cada lado. Agora eu vou responder para vocês algumas dúvidas muito frequentes que eu escuto por aqui sobre o Q-Sculpting. O tratamento dói? Gente, o tratamento não dói. Como que é? Quando acopla essa ponteira na região que vai ser tratada, ela suga essa região e começa a resfriar, né? Começa a congelar. Eu não sei se você que tá me assistindo já foi esquiar ou já foi para uma área muito fria com neve e por acaso sentiu congelar o dedo do pé ou da mão e aí ficou desesperado porque começa a formigar, dá uma sensação de queimação e de repente fica dormente. É a mesma sensação. Nos primeiros 3 minutos você sente um formigamento, uma queimação, uma coisa estranha. Por quê? Porque tá congelando. Quando congela, anestesia e você não sente mais nada pelos próximos 32 minutos restantes. E na hora que tira a ponteira, tem que fazer uma massagem por 3 minutos. Nessa massagem, algumas pessoas podem sentir também um pouquinho
pouquinho de dormência, formigamento. Mas são apenas 3 minutos também, passa super rápido. Depois do procedimento, não fica dolorido. Algumas pessoas experimentam uma sensação meio de anestesia. Quando você passa a mão bem levinho assim na pele da região que foi tratada, você pode não sentir direito. E se você apertar bem forte a região, pode sentir um pouco dolorido, tipo ter feito musculação. Mas é totalmente transitório, passa rápido e 99% dos pacientes não tem nenhuma dor ou desconforto. Logo depois do tratamento, você já pode voltar pro seu treino. Você pode inclusive sair daqui direto da sessão de CoolSculpting e fazer aula de pilates, musculação, corrida, o que você quiser. Outra dúvida bastante frequente por aqui: quantas sessões são necessárias? Gente, uma única sessão de CoolSculpting, por área tratada, claro, perde em média de 25 a 30% da gordura naquela área tratada. Então a gente costuma dizer que perde 27%, sendo que pode variar um pouquinho para baixo, 25%, ou chegar até 30%. Quando que a gente vê esse resultado? Geralmente, depois de um mês, você já começa a ver esse resultado, mas ele fica agindo por até 3 meses. Então quem faz o tratamento aqui comigo, a gente fotografa antes do procedimento, com 30 dias do procedimento e 90 dias após o procedimento. E o tempo de recuperação? Tem algum tempo de recuperação? Não, gente, terminou o tratamento, vai pra sua vida. Ou volta pro trabalho, ou volta pra casa, ou vai pra festa, ou vai pra ginástica, pode fazer o que você quiser depois do tratamento. E uma pergunta que todo brasileiro me faz depois de qualquer tratamento aqui na clínica é: doutora, posso beber? Sim, você pode beber seu vinho, seu uísque, não tem problema nenhum. Então, já falei um monte que o CoolSculpting é maravilhoso, você não precisa de internação, não precisa de anestesia, não precisa de tempo de recuperação, mas tem algum efeito colateral? Sim, como todo tratamento, como todo procedimento, pode sim ter efeitos colaterais. O que pode acontecer? O que é o mais comum? Às vezes, pessoas muito sensíveis, muito clarinhas, quando faz a sucção, pode ficar um pouco roxinho, um pouco vermelho. Outras pessoas fazem uma reação muito forte inflamatória, porque quando faz o congelamento da célula de gordura e essa célula de gordura morre, apoptose, morte celular, o que acontece? Inflamação. E o que acontece quando um tecido inflama? Incha um pouquinho. Então, alguns pacientes, nos primeiros 3, 4 dias, podem ficar um pouco inchados nas áreas que a gente tratou. Então, é o que eu costumo falar. Se você tá indo pra praia, usar biquíni, quer tratar a pochete, não faz isso 3, 4 dias antes, porque senão pode ser que você vá pra praia usar o biquíni com a pochete um pouco mais inchada. Se programa e faz pelo menos um mês antes, que daí um mês depois você já vai estar magrinha, com o efeito do CoolSculpting já agindo em você. Outra dúvida frequente: e se eu engordar, vai voltar a gordura? Então, gente, deixa eu explicar. Tem várias tecnologias que elas apenas compactam a gordura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma radiofrequência. O que é essa gordura localizada? É um monte de célula de gordura. Imagina um monte de bolinha junto. O que a radiofrequência faz? É como se ela encolhesse essas bolinhas. Então fica o mesmo número de bolinhas pequenininhas compactadas. O que o CoolSculpting faz? Ele estoura essas bolinhas desaparecem. Elas vão ser eliminadas na urina e nas fezes ao longo dos meses, das semanas. Por isso que essas células de gordura, elas não voltam. Elas não são recriadas pelo organismo. E uma coisa super legal disso, falando que essas bolinhas não voltam, pra eu contar pra vocês, é que o primeiro representante de CoolSculpting, o vendedor de CoolSculpting nos Estados Unidos, ele fez na cintura só de um lado. E 10 anos depois, ele tinha ganhado 10 quilos e ele continuava assimétrico. Do lado que ele fez o CoolSculpting na cintura, era com mais cintura do que o lado que ele não fez. E a gente sempre brinca, né? Porque nos congressos, várias pessoas apresentaram esse caso dele. E ele falava: eu nunca vou fazer o outro lado pra poder mostrar que o CoolSculpting funciona mesmo. Então, o CoolSculpting, ele realmente funciona em todas as pessoas. Algumas pessoas vai funcionar 25, 23%, vai acabar com a gordura, e a outras pessoas vão poder chegar a 30%. Em quanto tempo isso acontece? Em 3 semanas você já consegue ver resultado significativo. Mas, como eu disse anteriormente, durante 3 meses fica agindo. Então é legal sempre ver o resultado final em 3 meses. Muitas pessoas chegam aqui falando o seguinte: doutora Pá, eu tô há anos tentando tirar essa gordurinha localizada e ela não sai de jeito nenhum. Já passei fome, já fiz jejum intermitente, já tomei Ozempic, mas a gordura localizada não sai. O que eu faço? Eu tento emagrecer o máximo que eu puder pra fazer,
ou já faço? Bem, gente, pela experiência que eu tenho aqui nos últimos 15 anos, o resultado fica ótimo antes mesmo de você emagrecer no limite, vamos dizer assim. E as pessoas que fazem o Q-Sculpting antes de fazer uma dieta muito forte, elas se animam, porque sai aquela gordura localizada, ela toma o fôlego e aí vai que vai. Mesmo porque esse tipo de gordura localizada, por mais que você emagreça, ela não sai. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender sobre o Q-Sculpting, essa tecnologia que é usada no mundo inteiro, em mais de 74 países. Já foram feitos no mundo todo mais de 10 milhões de tratamentos do Q-Sculpting e ele continua sendo a tecnologia mais avançada e segura de criolipólise no mundo inteiro. Claro que sempre executado por um médico especializado, por um médico competente e que visa a segurança do paciente. Tudo que eu falei aqui, eu falei de uma forma bem geral, né? Falei de uma forma ampla, mas se você realmente tem interesse e gostaria de fazer o Q-Sculpting, agenda um horário comigo, tá aparecendo o botãozinho do WhatsApp aqui pra você entrar em contato com a minha equipe e marcar um horário pra você, porque o Q-Sculpting é como fazer um vestido sob medida. A gente tem que tirar as suas medidas pro vestido ficar perfeito. Então a gente tem que ver qual ponteira, se é a menorzinha que chama Cool Mini ou se é a maior, a Plus, qual que vai ficar boa em você, em quais regiões o resultado será legal pra você, e isso a gente só pode fazer ao vivo, examinando, fazendo um diagnóstico e propondo o tratamento mais adequado para cada pessoa. Como eu falei anteriormente, o resultado final do Q-Sculpting é depois de 3 meses da sessão realizada. Então, não vai esperar o verão, no último minuto, e querer vir aqui na semana do dia 1º de dezembro para passar o Réveillon magro. Vem antes, vamos fazer com calma, porque daí você vê o resultado, se anima, treina mais e chega no verão perfeito. Espero você aqui, vai ser um super prazer cuidar de você. Espero que tenham gostado e espero conhecer todos vocês pessoalmente.